Seja bem-vindo ao canal Kadosh. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber notificações, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. A graça e a paz que só Cristo Jesus, o nosso Redentor, nos dá. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre salvação, a parte 2. Quero relembrar um pouquinho do outro vídeo, que salvação é a passagem da morte eterna para a vida eterna. Ou seja, de volta à eternidade, perdida pelo pecado da desobediência e a ingratidão de nós seres humanos para com o Criador. Essa ingratidão, essa desobediência, é o que chamamos de pecado. Ela trouxe a maldição da morte, a corrupção e a depravação do ser humano em todos os sentidos, conforme já explicamos no vídeo anterior. A salvação ela só é possível quando entendemos que precisamos de arrependimento. Eu preciso, você precisa de arrependimento. Isso significa que passamos a compreender o vazio espiritual que nós temos e a nossa natureza humana, que ela é inclinada a se afastar do Criador devido à maldição do pecado, ou pela maldição do pecado. O Senhor Deus nos ama. Ele ama a sua criação e deseja que todos venham a se arrepender por sua livre escolha de tudo aquilo que prejudica a nós mesmos, prejudica outras pessoas e principalmente aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus, de tudo aquilo que não está em acordo com os ensinamentos desse Criador. Quando eu e você entendemos isso e decidimos entregar a nossa vida ao Criador, crendo que somente por Jesus Cristo temos acesso a essa salvação, chamamos isso de conversão. Conseguiu entender? Então, essa conversão, a partir disso, nós somos reconciliados pelo eterno Deus e nos tornamos filhos adotivos, por intermédio somente de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Isso está muito claro em Romanos capítulo 5, versículo 10. Você sabia então que após a conversão, somos regenerados pelo poder do Espírito Santo? E que o nosso corpo agora se torna morada do eterno Deus? Nós podemos ver isso claramente em 1 Coríntios 6,19. Agora nós somos a morada do eterno Deus pela presença do seu Espírito Santo na nossa vida. Então, eu e você precisamos viver essa salvação em Cristo Jesus diariamente. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo, que é o selo da salvação em nós. Eu gostaria de levar você a pensar junto comigo nas palavras de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, conforme em Mateus capítulo 23, o versículo 23 a 26, quando Jesus Cristo, ele chamou algumas pessoas religiosas da época de hipócritas. Ele caracterizou pessoas sem misericórdia, sem a fé verdadeira e sem a prática da verdadeira justiça. Confira lá em Mateus capítulo 23. E nesse mesmo texto, Jesus o Cristo, ele chama algumas pessoas, como já disse, de serpentes, de raça de víboras. Ele continua, Mateus escreve, como escapareis da condenação do inferno? Então, o inferno existe. É um lugar que foi preparado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus, rejeitarem essa salvação que nós estamos falando aqui. Isso está claro em Mateus capítulo 23, versículo de 27 a 33. Essas pessoas, elas são desprovidas de arrependimento. Elas sempre vão existir. E essas pessoas, elas vão rejeitar o amor do eterno Deus. Nós vamos compreender, isso é triste, mas elas vão rejeitar o amor desse Deus maravilhoso. Após recebermos a salvação em Cristo Jesus, devemos viver de forma diferente, eu e você. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mas a conversão verdadeira, aquela que foi selada pelo Espírito Santo, ela tem esse poder de promover em nós a santificação. Que eu vou estar falando em um outro vídeo sobre santificação. Mas esse poder de promover a santificação, ela vai nos purificando a cada dia. Nos purifica da maldade, da hipocrisia, nos purifica da falta de misericórdia, da falta de amor, da falta de fé, que é a confiança e fidelidade nesse eterno Deus.
Esse processo de salvação, de conversão e agora a santificação é um processo de nos tornar uma pessoa melhor. Nós temos que ser melhor. Viver e praticar a fé no eterno Deus e na sua palavra nos ajuda cada dia a nos tornarmos uma pessoa melhor diante do eterno Deus e diante do nosso próximo. É um exercício diário de fé, de resiliência, é um exercício diário de resignação todos os dias. Após a salvação, nós temos acesso a essa conversão. Com a conversão, o Espírito Santo nos capacita e nos ensina que devemos praticar mais justiça, sermos mais o kadosh, ou seja, mais separados para a glória do eterno Deus e mais distantes dos prazeres do mundo. Para mim, esse amor derramado em nossos corações, esse selo do eterno Deus, o Espírito Santo, que Deus é a fonte do amor, amor para mim é um amor que vem acompanhado de justiça, é um amor que vem acompanhado de equidade e verdade, senão não é um amor verdadeiro. Você sabia que a conversão tira os prazeres mundanos da pessoa? Tira o prazer mundano da pessoa. E que este mundo está temporariamente sob o governo de Satanás? Você sabia disso? Satanás existe. 1 João 5,19 nos explica isso, que o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo governado por um sistema. E esse sistema é espiritual e está sendo governado por Satanás. E eu quero dizer para você, nós vamos ter em outros vídeos explicando sobre isso, que esse sistema governado por Satanás é o sistema político, religioso e econômico. Lembre-se, é tempo de reavivamento nesse tempo de pandemia. Viver sem Jesus o Cristo é viver morto espiritualmente. Shalom a todos, até o próximo vídeo, vamos estar falando sobre conversão, sobre santificação. Shalom a todos mais uma vez, com a graça e a misericórdia do eterno Deus, o nosso Criador.